Bom dia, Japão. Boa tarde, Brasil. Primeiro, com graça e paz. Seja bem-vindo no canal. Se inscreve no Ministério de Shihara, apertando no sininho de notificações. Deixa o seu joinha, seu comentário. Logo após estarei respondendo. Gostaria de convidar você, se você tem uma Bíblia por perto, Apocalipse 2, do versículo 1 ao 7, estarei lendo e logo em seguida estaremos orando. Amém? A palavra de Deus diz assim: escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio das 7 calendários de ouro. E conheço as tuas obras, teu trabalho, tua perseverança. Sei que não suportas o maus, que puseste à prova os que dizem apóstolos, mas não são, e descobriste o que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta às tuas obras que praticava no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu calendário do seu lugar. Mas tem a teu favor que odeia as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por mais um dia na sua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a andar na sua direção. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem trabalhado no nosso coração, na nossa mente, e o Senhor tem nos fortalecido diante dessa caminhada. Ó Deus, nós sabemos que à nossa frente nós temos caminhos que muitas vezes são difíceis de encarar, Deus, principalmente quando as lutas vêm, as tribulações vêm, as adversidades. Mas nós sabemos que nós podemos confiar num Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que está sobre o céu, a terra e debaixo da terra. Senhor, eu me coloco à sua disposição, eis-me aqui para te servir, eis-me aqui para ser um vaso de honra na sua mão, eis-me aqui para servir o Senhor nessa caminhada. Ó Deus, continua me usando com poder e graça, que a tua palavra me envolve na tua presença, que a tua palavra nutre os nossos corações e fortalece a nossa fé. Ó Deus, que nós possamos caminhar junto com o Senhor, aprendendo a cada dia mais com a sua palavra. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, nossas iniquidades, transgressões. Perdoa, Senhor, se nós fizemos algo que não agradaste o coração do Senhor. Mas se por uma dúvida, Deus, nós estivermos em caminhos que não sejam do Senhor, que o Senhor traga isso à nossa memória, mas que o Senhor nos leva a viver teus sonhos, teus planos, teus projetos, teus propósitos. Ó Deus, toma nossas vidas nas tuas mãos. Ó Deus, abençoa aqueles que são teus, fortalece eles na sua fé, na sua presença. Ajuda eles, Senhor, em todo tempo, em todo momento, em toda circunstância. Não deixa que seus filhinhos, amado Deus, fiquem sozinhos, mas que eles possam lembrar todos os dias que acima do céu existe um Deus perfeito, um Deus santo, um Deus único, um Deus que está sentado no trono de glória. Aleluia. Ó Deus, toma nossas vidas nas tuas mãos, fortalece todo o nosso ser, que o Senhor continue falando conosco, tirando todas as escamas dos nossos olhos,
destampando os nossos ouvidos, mas que nós possamos ouvir uma única só voz. Santo, Santo é o Senhor. Hosana nas alturas. Que o Senhor venha falar conosco nesse dia. Que o Senhor possa nos fortalecer diante da sua grande maravilha. Por isso te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Seja bem-vindo você no canal. Toda honra e toda glória seja dada a um único Deus. O Deus que está sobre o céu, a terra e debaixo da terra. Amém? Eu deixei uma pergunta para você aí, no início do vídeo. Por que os cristãos vivem o abandono do primeiro amor? O objetivo é voltar a praticar o amor que praticava no início da vida cristã. Alguém já disse que começar bem é fácil, terminar que é difícil? Lendo esse texto, percebo que isso também se aplica na vida cristã. Vejo que nele pessoas que começaram bem, mas que agora estavam mal. Vejo também em nossos dias muitas pessoas que iniciam a vida cristã, como se diz, a todo vapor, mas que com o passar do tempo vão ficando lentas, endurecidas, problemáticas, indispostas a praticar o amor. Muito, com o passar do tempo, tem regredido a vida cristã, deixando de lado o primeiro amor, as práticas altruístas para com os irmãos, para com a obra de Deus, para com o próximo. Isso não é bom. O abandono do primeiro amor é realidade na vida de muitos. Então, aqui o autor ele está falando sobre o abandono do primeiro amor, né? A início da nossa conversão, nós sentimos aquela sede, aquela fome, aquela necessidade de ficar 24 horas na presença do Senhor, aquela alegria, né, espontaneamente, aquela vontade de saber quem é Deus, o que Ele faz, de onde que Ele veio, como Ele é, o que Ele faz na nossa vida. Então, são questionamentos assim que na nova conversão nós automaticamente nós colocamos isso em prática. E nós vivenciamos esse primeiro amor, esse contato, essa intimidade com o Senhor. Você tem a disposição de querer ir na igreja, aquela disposição de estar ali presente, de estar ali louvando, adorando, orando, exaltando o santo nome. Deus, Ele faz com que eu e você sente essa sede, essa necessidade de estar com Ele, de estar na presença dEle. Mas com o decorrer do tempo, as situações mudam, a nossa vida muda. Aí vem o grande vapor nas nossas vidas, as provações, né? Muitas vezes nós não queremos passar por isso, né? As pessoas lá de fora acham que a vida do cristão é um mar de rosa, né? Porque nunca há tempestade. Eles que estão lá fora não sabem nem o início, como é no decorrer da nossa vida, quando nós estamos em Cristo Jesus. Deus permite provações para que eu e você venhamos crescer, para que eu e você venha evoluir, para que eu e você venha produzir, para que eu e você venhamos amadurecer e que eu e você venhamos fluir. Todas essas bases nós passamos pela mão do Senhor. O Senhor, Ele trata conosco, Ele trata com o nosso caráter, Ele trata com o nosso ser. Ele vai tratar nas nossas feridas. Ele vai cicatrizar cada uma delas. Só que antes nós iremos passar pelas provas, a prova de fogo.
Deus não vai fazer nada enquanto você não estiver no centro da vontade dele. Assim como ele fez eu passar por grandes provas, por grandes lutas. Então, aqueles que estão vivendo nos padrões do mundo acham que a vida do crente é só mar de rosa, grandes maravilhas, né? A palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo em nossas vidas, quando pensamos, almejamos e pedimos. Mas sabemos também que Deus é poderoso para aprovar o nosso coração, colocar eu e você à prova. Há grandes dificuldades passamos, há grandes lutas, há grandes tribulações, há grandes guerras espirituais. Deus permite situações na nossa vida para tratar comigo e com você, para que eu e você venhamos reconhecer a necessidade que nós temos de estar no centro da vontade do Senhor. E aqui diz que alguém já disse que começar é bem fácil, terminar é que é difícil. Lendo esse texto, percebo que isso também se aplica à vida cristã. Nada é fácil para nós, nada cai do céu. As pessoas que estão lá fora acham, pelo fato da gente ser cristão, tudo vai cair do céu, tudo Deus vai trazer assim fórmulas de mágica. Mas as pessoas lá fora não sabem como é difícil quando nós passamos por lutas, tribulações, adversidades, quando estamos em guerras espirituais, quando nós estamos sozinhos, quando nós somos limitados, quando nós não temos nada, né? As pessoas pensam que a vida do cristão é só mar de rosa, é benção, é benção, é benção. Mas eles não sabem como é difícil a caminhada cristã. Eles não têm noção daquilo que nós passamos. E quando nós conquistamos algo, glória a Deus, aleluia, é porque Deus, ele percebe quando é a chegada a hora. Quando realmente você está preparado para assumir qualquer tipo de responsabilidade. Primeiro, Deus trata de dentro para fora, não de fora para dentro. Deus vai tratar com o nosso ser, com a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, de ver, de tratar. Deus vai tratar com as nossas feridas, vai tratar aonde precisa ser tratada, vai tratar com cada área das nossas vidas. Deus vai colocar as suas mãos, Deus vai cicatrizar, Deus vai fazer com que eu e você acordamos para as coisas do alto, não para as coisas do mundo, não para as coisas terrenas, mas para as coisas do céu. Deus vai fazer com que eu e você venhamos enxergar quem é Deus, quem de fato Ele é, o que Ele faz nas nossas vidas, quem é que deve ser o centro da nossa vontade. E vejo também em nossos dias muitas pessoas que iniciam a vida cristã como diz, a todo vapor, mas com o passar do tempo vão ficando lentas, endurecidas, problemáticas, indispostas a praticar o amor. Por quê? Porque Deus permite muitas lutas, muitas tribulações, muitas adversidades. Tem pessoas que não suportam, tem pessoas que não aguentam, tem pessoas que a primeira luta que aparece já, abandona Cristo. Tem pessoas que no meio da caminhada cristã tá todo a vapor, mas passa por um determinado tempo que as coisas não vão de acordo com ele queria que estivesse, e eles começam já a deixar as coisas de Deus para trás, a deixar as coisas de lado, caminhar.
de qualquer jeito, de qualquer forma, né? E muitas delas também endurecem o coração, né? Não quer saber de Deus, não quer saber das suas responsabilidades, não quer estar ali diante do Senhor, diante da obra de Deus. E isso faz com que elas se tornem problemáticas, indispostas a praticar o amor, né? Por isso que muitas congregações geram muita confusão, muita divisória, muito disse-me-disse, muita falácia, muita fofoca, muita intriga, muitas coisas que, na verdade, não está de acordo com a palavra de Deus e nem com a presença do Senhor. Então, nós devemos tomar cuidado com o cristão. Nós devemos agir baseado nas Escrituras, baseado na vontade de Deus. Que Ele seja o centro das nossas vidas. Que Ele seja a pessoa primeira importante, a primeira pessoa do singular na nossa vida. A primeira pessoa importante que nós devemos amar é Deus nas nossas vidas. É colocar Ele no centro da nossa vontade. E muitos, com o passar do tempo, têm regredido na vida cristã, deixando de lado o primeiro amor, né? As práticas altruístas para com os irmãos, para com a obra de Deus, para com o próximo. Isso não é bom. Ou seja, as pessoas vão largando, né? Vão deixando para trás tudo aquilo que eles vivenciaram com Deus. O primeiro amor, aquela vontade de estar na presença do Senhor, aquela vontade, aquela sede, aquela fome, aquela necessidade de estar ali ouvindo a voz, ouvindo o louvor, ouvindo a mensagem da palavra, a mensagem que vai nutrir o nosso coração, aquela que vai escrever na tábua do nosso coração. Então, as pessoas, com o decorrer do tempo, com tantas lutas que sofrem, com grandes opressões, com grande, né, com força contrária, com tantas guerras espirituais se colocando na nossa frente, muitos abandonam o primeiro amor, vai deixando, em vez da sua vida crescer, evoluir, produzir, amadurecer e fluir, a sua vida ela vai degradando para trás, ela vai caindo para trás. E você não sai do mesmo lugar, você vive na mesmice, você fica ali naquele mesmo lugar, sendo que Deus dá oportunidade para mim e você a vencer todos os obstáculos, todas as guerras espirituais, tudo aquilo que o inimigo da nossa alma tenta colocar na nossa frente. Mas Deus é Deus. Deus está em primeiro lugar em tudo e qualquer coisa. E nisso gera o que? O abandono do primeiro amor. É a realidade na vida de muitos. Vejamos suas características. Primeiro, pode ser resultado das dificuldades da vida cristã. O primeiro ponto que desejo destacar é em relação ao abandono do primeiro amor. É que isso pode acontecer como resultado das dificuldades da própria vida cristã. Ou seja, é quando um cristão ele passa por um período difícil na sua vida, né? Nada tá bom, nada tá dando certo, né? Tudo tá dando ao contrário, né? A pessoa ela espera algo acontecer e aquilo não vem. E começa a gerar mais problemas ainda, começa a gerar as dificuldades. Quando as dificuldades batem na porta, isso se destaca, né, em alguns pontos, o abandono do primeiro amor. E essa primeira carta do Apocalipse é endereçada à igreja de Éfeso, uma igreja que enfrentou muitos problemas para permanecer fiel à palavra de Deus. Vejamos uma das dificuldades enfrentadas. Primeiro, tiveram que trabalhar de forma dura e perseverante. A palavra grega, que em várias versões está traduzida como labor, é kopos. Significa trabalhar até a exaustão. Versículo 2.
Conheço as tuas obras e teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suporto os maus que puseste à prova, os que dizem apóstolo, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Ou seja, Deus coloca o nosso coração à prova. Quando nós conhecemos as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, sei que não suporto os maus que pusessem à prova, os que dizem apóstolo, mas não são, e descobriste que são os mentirosos. São os falsos profetas, né? São aqueles que fazem a obra relaxadamente, né? Que se dizem pessoas de Cristo, mas não estão dispostos a dar sua vida, né? Por amor a Deus. Não estão dispostos a fazer aquilo com verdade, né? Com santidade, com unidade, né? Com simplicidade. Então, por conta das más obras que as pessoas realizam, isso afeta muito diretamente a vida de um cristão. E isso significa trabalhar até a exaustão, porque nada sai, né? Vive na mesmice. As pessoas acabam comendo, literalmente dizendo, comida podre, né? Era para ter uma vida sadia na presença do Senhor, mas infelizmente, por conta, né? Por conta de suposta provas maus, né? Em que pusesse a prova que diz apóstolo, mas não são. Pessoas que se dizem de Cristo, mas agem de má fé. Então, isso faz um dos fatores que faz com que a pessoa teve que trabalhar na igreja de Efésio, tiveram que trabalhar de forma dura e perseverante. Por mais que as coisas estavam dando errado, eles tiveram que perseverar, eles tiveram que regaçar a manga para a obra de Deus não morrer naquele lugar, para que aquilo não empatasse o centro da vontade de Jesus na vida delas. E segundo, tiveram que enfrentar homens maus na igreja, pessoas, né, que se diziam que eram de Cristo, mas agiam de maneira maldosa, faziam coisas que não agradavam aos olhos do Senhor. E isso, nos dias atuais, não muda não, irmãos. Tem muitas igrejas com problemas, muitas pessoas que estão agindo com má fé. Infelizmente, é a realidade do mundo, né? Pessoas que se dizem que é de Deus, mas agem de forma inadequada. Então, é por isso que a vida de um cristão, ele deve ser examinada. Ele deve estar na condição vista por Jesus, né? Nós devemos lutar e combater contra o mal, contra as forças do inimigo, né? E tiveram também que colocar à prova os falsos apóstolos e os achar os mentirosos. Então, Deus coloca aqueles que se dizem de Deus à prova, né? Deus coloca aqueles que fazem a obra relacionadamente mal. Pessoas que se dizem que é de Deus, mas agem pior que mundano, pior que as pessoas do mundo. Vive de uma forma incorreta. Em vez de ter uma vida sadia, uma vida com prudência, íntegra, uma pessoa com transparência, viviam
de qualquer jeito, né? E isso não era bom, isso era mal visto. E se achavam grandes mentirosos. Tiveram também que suportar provas por serem testemunha de Jesus. Então, eles tiveram que, além de passar problema com aqueles que estavam à frente da liderança, aqueles que estavam à frente, que se diziam que era de Jesus, que se diziam que eram pessoas apropriadas para estar à frente de um ministério, também eles tiveram que ser testemunha de Jesus. Eles tiveram que ser testemunha de tudo aquilo que estava acontecendo dentro da igreja de Efésio. Então, eles tiveram que ser testemunho, né? De ter uma vida, mesmo com todo esse problema em volta, ao derredor, mas eles tiveram que agir de forma clara, com transparência. Eles tiveram que ser testemunho de Jesus, de ver que a liderança estava em falta, que a liderança estava sim com problema. E nos dias atuais não tá assim fora. Muitas congregações têm problema na liderança, tem problema com os fiéis, tem problema, irmãos, né? Por quê? Porque quando a igreja ela está de mal a pior, começa a surgir problemas graves dentro da igreja, dentro das congregações. E os líderes espirituais que estão à frente da liderança, eles têm que tomar todo o cuidado, eles têm que analisar, eles têm que orar, eles têm que pedir direção a Deus, eles têm que colocar a igreja para orar, eles têm que pedir para que Deus venha interceder por elas, né, para que mostre a direção certa. Então, tudo isso é de forma trabalhada. Aqui no versículo fala: tens perseverado e sofreste por causa do nome e não te desanimasse. Eles foram testemunhos de Jesus porque, além de todo esse problema que estava acontecendo dentro da igreja, eles tiveram que perseverar, confiar em Cristo Jesus, que tudo isso seria resolvido no tempo do Senhor, né? Deus colocaria as suas mãos ali à frente daquele trabalho. E tiveram que enfrentar heresias dentro da igreja. Não sabemos exatamente que heresias eram essas, mas sabemos que eram rejeitadas por Deus. Ou seja, distorcendo o evangelho, né? A heresia é um distorcimento da palavra de Deus. É onde as pessoas colocam coisas acima da escritura, fora das escrituras. Aquilo que não condiz, aquilo que não é conveniente com a palavra de Deus. Aquilo que for heresia, nós devemos descartar. Nós não devemos colocar aquilo ali nas nossas vidas, praticar heresia. Por quê? Porque isso vai contra a vontade do Senhor. Nós não podemos aceitar esse tipo de distorcimento na palavra de Deus. Nós não podemos permitir que as pessoas distorçam o evangelho. A palavra de Deus, ela nos nutre, ela raiza no nosso coração, ela nos transforma, ela faz grande homens e mulheres, crianças e idosos, ela transforma a nossa vida, o nosso ser na presença de Deus. Nós temos o que? Uma ligação com o Senhor. Nós começamos a ter intimidade com o Senhor, relacionamento com o Senhor. Nós não podemos nutrir comida podre, no sentido literário, irmãos, né? Comida espirituais podres, como esse tipo de heresia, né? Sair das escrituras e colocar a doutrina do homem, colocar coisas que a Bíblia não fala, não permite,
Então, nós devemos tomar cuidado com isso, né? E diz assim que não sabemos exatamente que heresias eram estas, mas sabemos que eram rejeitadas por Deus. No versículo 6 fala, mas tem a teu favor o que odeia as obras dos Nicolaitas, as quais que eu também odeio. Ou seja, nós devemos odiar aquelas más obras. Nós devemos odiar aquilo que sai fora da palavra de Deus, aquilo que não convém, aquilo que não agrada ao Senhor. Nós devemos também odiar. Nós devemos não aceitar quando isso acontece. Em Apocalipse 2:15 tem mais informações, que diz assim, assim também tem alguns que de igual modo seguem a doutrina de nicolaítas. Então, continuar amando como antigamente, depois de passar tantas dificuldades, não era fácil. Então, quando a gente tem problema dentro das igrejas, dentro das congregações, problemas que muitas vezes interferem na nossa caminhada cristã, não é fácil. Não é fácil quando as coisas não vão bem, vão de mal a pior. Pessoas que fazem a obra relaxadamente, fazem a obra de Deus a um nível aonde as pessoas que estão fazendo as más obras não enxergam as consequências que terão futuramente. Então, um bom líder espiritual é aquele que ama a igreja do Senhor, é aquele que ama o Senhor em primeiro lugar em sua vida, é aquele que dá sua vida pela igreja, é aquele que se dispõe a servir, né, os seus discípulos, a servir a igreja como um todo na presença do Senhor. É quando ele se arrepende dos seus pecados, reconhece que é um pecador, reconhece o seu arrependimento, ele volta para o Senhor, ele pratica as boas obras, ele tem um amor incondicional pela obra de Deus, ele coloca a sua vida à disposição, né? Em todo momento, integralmente, ele coloca a sua vida à disposição para fazer qualquer coisa por amor a Deus. Então, isso a gente vê que quando isso acontece, quando a pessoa ela se dispõe a viver a vontade do Senhor e está no centro da vontade do Senhor, é uma alegria, né? Uma alegria muito grande para nós, né? Uma alegria de saber que podemos servir um Deus maravilhoso. E também, em nossos dias, o abandono do primeiro amor pode ser resultado das dificuldades da vida cristã, as desilusões e muitos trabalhos. Ser vítima de engano, tudo pode contribuir para isso. Ou seja, pessoas que agem de má fé dentro da igreja. Isso com certeza vai abalar a igreja, a estrutura da igreja, porque muitos vão se decepcionar, muitos vão se decepcionar com os trabalhos, vão se decepcionar com pessoas, vão ser vítimas de enganos. Quantas pessoas não são enganadas dentro das congregações? Pessoas que se diziam ser santos, pessoas que se diziam ser de Deus e enganam as pessoas de maneira errada. Isso tudo contribui para que a pessoa abandone o primeiro amor, porque
ela vai viver uma vida de mentira, uma vida totalmente fora da presença de Deus. E quando ela descobre isso acaba interferindo no pessoal dela, né, na vida cotidiana que ela tem com Deus, né, no relacionamento que ela tem com o Senhor. Então, quando a pessoa ela é enganada, ela é passada para trás, isso interfere na sua caminhada cristã. É por isso que nós devemos tomar cuidado. Placa nenhuma salva você, o que salva é a fé. Mas nós devemos sim escolher igrejas que realmente vivem a palavra de Deus, né? Que tem uma vida de vontade, uma vida de estar ali, né, na presença do Senhor, trabalhando, se fortalecendo na sua palavra, tendo uma vida espontânea, uma vida onde serve Deus com amor, com dedicação, com prudência, com sensatez, com aquele amor na obra, com vontade de servir, né? Vontade de estar na plenitude da presença de Deus, enfim. Tudo isso faz gerar algo dentro dos fiéis, né? Algo de bom. Mas isso, quando a igreja, ela está em boas mãos, ela está em boa liderança, ela está sendo exercida com fé, com perseverança, com oração, né? Com vontade de trabalhar, de arregaçar as mãos, de perseverar, né? Em meias lutas, em meias dificuldades, em meias tribulações, em meias diversidades. Deus nos dá essa vontade, Deus coloca essa vontade. E muitas vezes, quando isso acontece, o abandono do primeiro amor, é porque as pessoas já viveram e já estão desgastadas, tantas coisas, tantas lutas, que impede delas verem e reconhecer que Jesus está conosco, Jesus está no barco. Jesus não saiu do barco. Por mais que o barco chacoalha, por mais que haja tempestade, Jesus está no barco, ele não saiu, ele não vai sair. Então, por falta de conhecimento da palavra, por falta de ter relacionamento, por falta de ter uma vida no altar do Senhor, isso interfere muito na vida cristã de um cristão. Então, um verdadeiro cristão, ele vai ter mudança em sua vida constantemente. Ele vai ter mudança de caráter, ele vai ter mudança nas obras do Senhor, né? Ele vai ter mudança em tudo que for relacionado a Deus. Vai haver mudança dentro dele. Ele vai ter um amor, ele vai ter uma vontade de estar ali trabalhando, né? Arregaçando as mangas, perseverando. Ele vai ter vontade de vivenciar grandes coisas na mão do Senhor. Ele vai fazer a vontade de Deus. E ele vai colocar Jesus no centro da sua vontade. Então, nós devemos perseverar, irmãos. Por mais que não estejam bem as coisas, que não estejam andando as coisas, dando tudo errado, pode ter certeza. Jesus não está longe de nós, Jesus está perto. Deus permite situações acontecer conosco para que provar o meu coração, o seu coração, para ver aonde estão as nossas motivações. Se está nas coisas do céu ou se estão nas coisas terrenas. Segundo, desagrada a Jesus. Diante do que vimos, até aqui poderia ser dito, bem, existem bons motivos para abandonar o primeiro amor, mas não é o que o texto mostra. O abandono do primeiro amor desagrada a Jesus. Não importa quanto soframos pela obra de Deus, não importa o quanto sejamos desprezados, o quanto sejamos enganados e explorados, o amor deve continuar sendo
a nossa marca principal. Ou seja, independente das lutas, independente do que vivamos, se nós abandonar o primeiro amor com o Senhor, isso não agrada aos olhos dele, né? Ele sabendo que você deixou de amá-lo, que você deixou de ter uma vida relacionada com ele, uma vida de intimidade, uma vida de estar na presença do Senhor, com certeza, isso não agrada aos olhos do Senhor. Ele se entristece com isso, né? Ele vê que você está se deixando a se levar com as coisas e os padrões do mundo. Então, não importa o que soframos. A palavra é bem clara. Não importamos o que soframos pela obra de Deus. Não importa o que sejamos desprezados, o quanto sejamos enganados, explorados, o amor de Deus deve continuar sendo a nossa marca principal. Ou seja, independente das situações que vivenciamos ao nosso derredor, ou até conosco mesmo, independente de tudo isso, nós não devemos deixar de amar a Cristo. E nem deixar de colocar Ele em primeiro lugar em nossas vidas. É isso que a palavra de Deus está falando. Independente da situação que eu e você estamos vivenciando hoje, em dia, no mundo atuais, independente se nós somos desprezados, se nós somos enganados, se nós somos explorados, o amor de Jesus deve continuar na nossa vida para sempre, né? Independente das lutas, irmão, das provações, Deus prova o nosso coração o tempo todo, mas é o quê? É para tratar comigo e com você. Deus trata em áreas específicas da nossa vida. Deus trata conosco em todo tempo, todo momento. Deus permite situações acontecer ao nosso derredor, nas nossas vidas, para ver as nossas motivações. Se a nossa motivação está em Cristo Jesus, ou se a nossa motivação está nas coisas do mundo, está em pessoas, está em lugares, né? A nossa motivação tem que estar em Deus. Servir um Senhor, independente das lutas, independente das tribulações, independente das diversidades e das dificuldades, nós devemos ter Jesus 100% em nossa vida. Ele tem que ser o centro da nossa vontade. A igreja de Éfeso recebeu elogios e os merecia. Era uma igreja doutrinariamente falando vencedora. Versículo 2, 3 e 6, né? Que diz assim: conheço tuas obras, teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suporto os maus e que puseste à prova o que se dizem apóstolos, mas não são. Descobriste o que são mentirosos. Tem perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. E 6 fala: mas tens ao teu favor o que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ou seja, a igreja de Éfeso recebeu elogio pelo fato dela lutar contra o mal, dela lutar contra uma vida que estava fora da presença do Senhor. A igreja de Éfeso lutou contra tudo isso e ela perseverou. A Bíblia fala isso bem claro, que ela era uma igreja doutrinariamente falando vencedora, porque ela venceu os desafios que a vida proporcionou, né? Que Jesus permitiu. Jesus permitiu tudo isso acontecer para tratar com a igreja de Éfeso, para ver aonde estava a motivação dos fiéis, aonde estavam as motivações a igreja de Éfeso. Muitos regaçaram as mãos, muitos estiveram à disposição de Jesus, muitos perseveraram, muitos oraram, muitos estavam ali, lutaram contra as más obras, né, que ocorreram naquele lugar. Então,
diz assim que, mas Jesus repreendeu dizendo, tenho, porém, contra ti o que abandonaste, o abandono do primeiro amor, do trabalho incansável pela obra, da tolerância para os mais fracos, é de negar a si mesmo em favor dos outros e do reino de Deus, que caracterizam o novo nascido em Cristo. Não se justifica nada e desagrada a Jesus, tem contra ti, diz ele. Ou seja, aquelas pessoas, né, que nada tá bom, né? Ah, né, por exemplo, né, não tá conforme eles querem, né? Porque as pessoas acham que Deus é empregado, que Deus tem que fazer, que Deus tem que dar aquilo que eles desejam. E não é isso. Você tá ali é por causa do nome de Jesus. Você tá ali é por conta de Jesus, né? Não é por conta da sua vontade, do seu querer. E muitas pessoas confundem isso, né? Ah, nada tá bom, né? Ah, nossa, é ousadia, a lua, né? Tem pessoas que só querem ser servidas, não querem servir o reino, não querem arregaçar as mangas, não querem colocar a sua cara para bater, não querem ter um compromisso sério com o Senhor, não querem ter intimidade, não querem se relacionar com o Senhor. E isso acontece muito no nosso meio. Pessoas que abandonam o amor, né? O primeiro amor, e vai viver as coisas terrenas. Prefere estar mergulhado no pecado do que estar vivendo as coisas do alto. E isso acontece muito nos dias de hoje. Acontece muito no nosso meio. Então, quando nós que somos cristão verdadeiro, cristão nascido de novo, a nossa vida ela é impactada com as coisas que vêm direto do alto, né? A nossa vontade, o nosso querer vem diretamente do trono do céu. A nossa vontade é de estar na presença de Deus diariamente, é viver uma vida com o Senhor, com intimidade, se relacionando todos os dias com o Senhor, conversando, se derramando na sua presença, reconhecendo que eu e você precisamos do Senhor todos os dias na nossa vida, reconhecendo que nós precisamos a cada dia a vivenciar as coisas de Deus para nós, a cada dia estar na caminhada cristã fortalecida. É por isso que a vida de um cristão, ele deve estar permanecida nas escrituras. É por isso que é importante um verdadeiro cristão estar em sintonia com Deus, né? Lendo suas escrituras, meditando sua palavra, para que o inimigo das nossas almas, quando vem querer tirar nós do propósito de Deus, dos caminhos do Senhor, que isso seja combatido através da palavra de Deus, né? A gente vê o exemplo de Jesus quando ele, né, no início do seu ministério, antes de ele iniciar o seu ministério, ele foi batizado pelas águas do Jordão, né? Saiu uma voz do céu dizendo que ele era filho amado de Deus e pousou logo em seguida uma pomba no ombro dele, confirmando a presença de Deus na vida dele, né? O Espírito Santo. Então, Jesus, ele foi o quê? Ele foi para o deserto. Ele foi tentado pelo inimigo das nossas almas 40 dias e 40 noites. E Jesus não se deixou levar pelas tentações. E isso prova que eu e você devemos também não nos deixar levar pelas tentações que o mundo oferece, que as pessoas oferecem, né? Que o que estão ao nosso derredor. Nós devemos firmar nossa vida na presença do Senhor, bater o pé contra esses males, mas continuar amando Jesus
e fazendo Ele ser o centro das nossas vidas. Amém? E talvez você tenha uma boa desculpa para ter abandonado o primeiro amor. Quem sabe ela esteja te convencendo do seu direito disso, mas seja ela qual for, fica sabendo, isso desagrada a Jesus. Então, quando a pessoa ela coloca desculpa, não quero mais saber, né, da vida cristã, não quero ter relacionamento, não quero nada disso não, né? Se antes de Jesus entrar na minha vida era maravilhosa, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. Então, a pessoa, ela tem a escolha. A Bíblia fala que a Bíblia é um livro aberto. Você tem dois caminhos. Ou você caminha pelo bem, ou você caminha pelo mal. Né? Se você caminhar pelo bem, você vai ter luta, sim. Você vai viver em sintonia com Deus. Você vai ter relacionamento com Deus. Você vai ter provações também. Deus vai provar seu coração. Deus vai permitir situações acontecer ao seu derredor o tempo todo, todo momento. Mas você vai ter uma vida eterna. Você vai morar no céu. Mas se a sua escolha é você ir pelo caminho do mal, saiba que o mundo está aí. Você vai ser escravo do pecado. Você vai viver no pecado. E o seu destino final é morar no inferno, né? É morar lá no Hades. Então, nós devemos saber disso e escolher o caminho certo, o caminho exato. Então, a escolha é sua. E Deus não se agrada com coisa errada. Assim como um pai, uma mãe vai disciplinar um filho, Jesus também disciplina nós, que somos filhos e servos dele. Amém? Terceiro, não ficará sem castigo. Saiba que se você sair da presença do Senhor, você sofrerá consequências. Percebe-se também nesse texto que o abandono do primeiro amor não ficará sem castigo. No texto, Jesus ameaça a igreja de Efésio com remoção do candeeiro dela, do seu lugar. Versículo 5. Lembraste, pois, de onde caíste, arrependeste e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Então, Deus ameaçou, né? Deus ameaçou. Se a igreja não abandonasse o primeiro amor, iria ser castigado, iria sofrer consequências. Então, no texto, Jesus ameaça a igreja de Efésio com remoção o candeeiro dela no seu lugar. Não é simples de descobrir o que significa remover o candeeiro. Em Apocalipse 1:20, vamos ler. 1:20 fala assim: Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita. Os 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, percebesse que o candeeiro representa a própria igreja que está na presença de Jesus. Alguns têm visto aqui uma referência ao julgamento final, na segunda vinda de Cristo, mas os outros, creio que com mais chances de estarem corretos, interpretam essas palavras como algum tipo de julgamento para a igreja, no aqui e agora. Provavelmente o fim da igreja está em vista, né? Pois, se ela não vive o amor, não pode continuar a ser tratada como a igreja de Deus, pois Deus é amor. 1 João 4:8. Ou seja, Deus tiraria a igreja de Efésio,
acabaria com a igreja de Efésios. Talvez eliminaria todos aqueles que pertenciam à igreja do Senhor. Então, Jesus, ele ameaçou que não ficaria sem castigo. Então, ai de mim, ai de você, fazer a obra de Deus relaxadamente, né? Não estar na presença do Senhor, não ter intimidade com o Senhor, não fazer a vontade do Senhor. Ai de mim, ai de você, irmãos, né? Nós somos a igreja do Senhor. Então, ele direciona tanto a minha vida quanto a sua. Então, nós devemos estar na presença de Jesus. E o que fica claro é que um castigo para a igreja que abandona o primeiro amor. Da mesma forma, se aplicarmos o princípio envolvido no texto para indivíduos e não igreja, creio que aquele que abandona o primeiro amor também pode esperar algum tipo de castigo. Então, se, por exemplo, alguns saem da presença do Senhor, essas próprias pessoas vão ter o castigo que merece, porque vão sofrer consequências. A partir do momento que você sai da presença do Senhor, que você sai do centro da vontade de Deus para viver as coisas do mundo, Deus vai fazer com que você sofra, né? Se com Deus não é aquele mar de rosa, pior sem Deus. Então é nesse sentido, né? Não pensa que você saindo da presença de Deus, que tudo vai ficar bem, que tudo vai sair conforme você quer, que você vai viver da maneira que você quer. Você pode até viver, só que Deus vai te dar castigo, né? Fogo eterno. Deus vai fazer com que você vivencie o inferno na sua vida. Deus vai proporcionar muitas coisas que você não vai gostar. Se Deus já coloca prova no nosso coração, você imagina você saindo fora da presença de Deus. Eu já vi tantas pessoas saindo fora da presença de Deus, quebrando a cara e depois retornando para a presença do Senhor, porque fez escolha errada. Então, eu e você devemos tomar cuidado com isso. Jesus está voltando. Quantas coisas já não estão acontecendo no mundo? Quantas coisas não estão aparecendo aí no mundo, né? Isso são inícios da dor. Nós já estamos sofrendo o início da dor. Nós podemos esperar o pior que está para vir, irmãos. Então, que eu e você, nós pensamos nisso. E quarto, termina quando voltamos às boas práticas. Graças a Deus, esse pecado também tem solução. O abandono do primeiro amor. Termina quando voltamos às obras que antes praticávamos. Jesus diz no versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticava no princípio. Se não te arrependeres, logo viverei contra ti e tirarei do teu calendário do seu lugar. Ou seja, quando você reconhece que você precisa de Jesus na sua vida, você reconhece que você precisa pedir perdão, que você precisa se arrepender dos seus pecados, né? Que você reconhece que você precisa voltar ao primeiro amor, Deus se alegra nisso. Deus faz com que você volte às boas obras e pratica, né? Jesus diz que o abandono no primeiro amor é uma queda na vida cristã. Ele convoca os que estão nesse estado de queda a lembrarem da posição anterior onde estavam, a retornarem a ela. Então, Deus faz com que você reconhece, né, aquilo que você viveu no passado com Ele. Deus, Ele traz à sua memória a lembrança do primeiro amor na sua vida. Aquela vontade, aquela sede, aquela fome, aquela vontade de estar na presença do Senhor, aquela vontade de ler a sua palavra, de conhecer,
de quem fato é Deus, o que ele faz, o que ele é, o que ele proporciona a um cristão verdadeiro, né? Tudo isso Deus vai trazer à sua memória e vai fazer com que você se lembre da posição anterior que você estava e retornar para ela. Eles podiam voltar atrás e os que abandonaram o primeiro amor na atualidade também pode. Então, aqueles que estão fora da presença do Senhor, aquelas pessoas que estão no mundo, que se afastaram do Senhor por alguma razão, elas podem retornar a qualquer momento. De coração arrependido, Deus, pode ter certeza que Deus vai se agradar muito, sabendo que você reconhece os seus pecados, você reconhece que é melhor estar na presença do Senhor do que estar fora. Então, Deus vai fazer com que eu e você venhamos ter isso na mente, que eu e você venhamos se lembrar, né, do primeiro amor que você viveu em Cristo Jesus. E o abandono do primeiro amor termina quando voltamos às boas obras praticadas no ador dos primeiros passos da vida cristã, ou quando voltamos ao melhor estágio anterior que já tivemos. Então, é quando você cai em si, você lembra que Jesus é seu único Salvador e você lembra o quanto Deus é fiel na sua vida, o quanto Ele te protege do mal, o quanto Ele faz você se envolver na obra novamente, praticar ela, aplicar ela na sua vida. É fazer você se voltar para Deus. Então, Deus faz com que eu e você enxergamos isso. Se com Ele já passamos provas, luta, você imagine sem Ele o que virá. Então, Deus faz com que você enxergue Ele na sua vida. Faz com que você volta em si, né? E reconhece que não é Jesus que precisa de você. É que eu e você precisamos de Jesus. Eu e você precisamos da dependência dele. Amém? Conclusão. Começar bem é fácil, terminar é difícil. Alguns em nossos meios estão iniciando a caminhada cristã. Minha palavra a eles é: fiquem atentos, existe possibilidade do amor esfriar. Isso não é bom. Então, isso já está acontecendo em muitos lugares. O amor de Jesus se esfriar dentro das igrejas, né? Muitas igrejas estão vivendo a apostasia, né? Em vez de eles estarem vivendo o amor de Jesus na vida delas, eles estão se afastando do amor de Deus. Isso não é bom. E aos que já estão na batalha há mais tempo, eu digo, baseado nesse texto, continue amando. E porventura vocês tenham abandonado o primeiro amor, seja pelo motivo que for, volte atrás urgentemente. Então, aqueles que estão afastados ao Senhor, que venham a reconhecer que precisa voltar para Cristo. E aqueles que mesmo estão dentro da igreja e o amor de Jesus se esfriou, que eles venham cair em si, que eles precisam recomeçar, que eles precisam ler a palavra de Deus, eles começarem a se relacionar com o Senhor, meditar na sua palavra. Então, as pessoas elas precisam ter isso em mente. E amém cada vez mais a Deus, a obra de Deus, aos irmãos, ao próximo, aos amigos, aos inimigos, fazendo o melhor de vocês para os outros, como nos velhos tempos. Se for preciso, volte ao primeiro amor. Então, é você reconhecer que você precisa vivenciar o primeiro amor novamente na sua vida, reconhecer que você precisa amar os irmãos, a igreja, as obras, reconhecer que você precisa ter intimidade com o Senhor, se relacionar com o Senhor, viver uma vida diante da presença dele. Jesus está convidando você a sair dos padrões do mundo e viver uma vida santa, aonde a santidade, a verdade, a unidade, né? E a missão deve ser com honestidade.
deve ser vivenciado. Amém? Que Deus te abençoe e que essa palavra venha edificar a sua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por mais um dia na tua presença. Obrigado, Senhor, por essa rica palavra. Obrigado, Senhor, por o Senhor ministrar a sua palavra em nosso coração, para que nós possamos aprender, como a igreja de Efésio, a voltar ao primeiro amor, a ter uma vida baseada nas suas escrituras, uma vida baseada na sua presença, uma vida amor à obra, uma vida aonde nós possamos dar grandes exemplos do nosso testemunho vivo, que nossa vida pode refletir na vida daqueles que estão fora da sua presença, aqueles que estão morrendo, perecendo no mundo. Ó Deus, nos ajuda a vivenciar grandes coisas, a viver coisas maiores dentro do teu reino, a ter uma nova visão, a viver a sua palavra. Tua palavra diz que, em primeiro lugar, nós venhamos viver o teu reino e a sua justiça, e outras coisas serão acrescentadas. Ó Deus, que nós possamos cumprir com a sua palavra, que nós possamos vivenciar as coisas do reino, a ter uma vida com o Senhor de intimidade, uma vida debaixo da sua poderosa mão, da sua providência. Ó Deus, nos protege a tua igreja, Senhor. Nos livra de todo mal, livra das más obras, livra, Senhor, daqueles que estão ali cometendo erros. Deus, mas nos ajuda a ter um campo visionário, a termos sabedoria em tudo que nós for fazermos. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos como o Senhor andou nessa terra, que nós possamos ser vigilantes em tudo que nós fazer. Ó Deus, nos ajuda, Deus, que nós viemos viver a tua palavra em nossas vidas, que a tua palavra possa expandir o evangelho genuíno, que a tua palavra possa fazer com que as pessoas venham viver o primeiro amor na sua presença. Ó Deus, restaura, Senhor, aqueles que estão longe do Senhor, aqueles que estão afastados por alguma razão. Incomoda seus corações e inquieta seus corações, mas traga-os de volta para a sua casa, Deus. Ó Deus, o importante é estar na sua presença, é vivenciar o seu amor, cumprir com as tuas obras, Deus, fazer por amor a ti, não por amor ao homem, mas que nós possamos exaltar o teu santo nome, reconhecer que tu és santo, que o Senhor é digno de toda exaltação, de toda adoração, que nós possamos reconhecer que precisamos do Senhor, que somos dependentes do Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia do seu povo. Ajuda-nos, Senhor, a voltar para os teus caminhos. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida contrita e quebrantada na tua presença. Ajuda-nos, Senhor, ter intimidade com o Senhor, ter relacionamento com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver os teus sonhos, os teus planos, os teus propósitos nas nossas vidas, os teus projetos. Ó Deus, nos ajuda a ter uma vida debaixo da sua poderosa mão e da sua vontade. Ó Deus, que nós venhamos nos diminuir e que o Senhor venha crescer em nós para o louvor da sua glória. Por isso te louvamos, te bendizemos, te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se essa palavra falou com você, se essa palavra te edificou, eu aconselho você a procurar uma igreja bíblica, onde a palavra é pregada, ministrada e revelada ao seu coração. Uma palavra que vem fazer com que você venha andar nos caminhos do Senhor, que você venha voltar, né? Andar nos caminhos, né? Você vivenciar o evangelho genuíno na sua vida, né? Jesus nos ajuda, Jesus nos liberta, Jesus nos fortalece. Jesus faz com que eu e você venhamos compreender a sua palavra. Por isso, eu convido a você, se você está afastada de Jesus, que você volte,
Que você procure uma igreja perto aí da sua casa, né? Que venha falar do amor de Jesus, que realmente venha viver o evangelho genuinamente, né? Que, né, as pessoas possam ser prudentes, ter uma vida de transparência, ter uma vida debaixo da poderosa mão do Senhor e da sua providência. Que você possa ter esse encontro com o Senhor novamente. E aqueles que estão perecendo no mundo, ouviu essa palavra, edificou a sua vida, tocou em seu coração, procure uma igreja mais perto da sua casa, aonde a palavra é pregada genuinamente, aonde a palavra ela é movida pelo amor do Senhor. Amém? E que você continue firme e forte aí, assistindo o canal, deixando o seu like, seu comentário, e que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. Um grande abraço a todos.